Bem, como consequência do teorema do resto, nós temos o enunciado do teorema de D'Alembert, que é o seguinte: um polinômio f é divisível por x menos a se e somente se a for raiz de f. Então note que essa demonstração ela implica dois caminhos. Porque primeiro eu vou assumir que é verdade que o polinômio é divisível por x menos a e vou provar que o a é raiz de f. E depois eu vou fazer o caminho invertido. Se o a for a raiz de f, então o polinômio é divisível por x menos a. Por isso que você está vendo aqui que eu traduzi a linguagem aqui para uma linguagem mais matemática. Ó. Aquela frase que está em português, ela está traduzida aqui para uma linguagem mais em matemática. Olha. F é divisível por x menos a, se e somente se f de a igual a zero. F de a igual a zero é o mesmo que a ser raiz de f, ou seja, eu troco o a no lugar do x e faço o resultado do polinômio ser zero. Esse é o significado do a ser a raiz de f. Então você já está percebendo aqui que eu pus os dois caminhos. Ó. O primeiro caminho, eu vou sair deste primeiro lado e vou provar que o segundo lado é verdadeiro. Depois, neste segunda parte da demonstração, eu vou partir desse segundo lado e vou provar que o primeiro lado é verdadeiro. Aí, como eu vou ter demonstrado a consequência dos dois lados, isso significa então que eu terei provado a ida e a volta e, portanto, o teorema será verdadeiro. Então vamos fazer a primeira parte da demonstração. Primeira parte eu vou assumir que é verdade, que f é divisível por x menos a. E vou provar que o f de a é igual a zero. Então, vamos lá. O que eu posso perceber aqui? Olha, se eu estou pegando um polinômio f e dividido por x menos a, é como se eu estivesse fazendo essa conta aqui. Olha, f de x dividindo por x menos a, encontrando um resultado aqui que é de x como resposta, e estou encontrando o meu r de x aqui, que é o meu polinômio do resto. Só que se o f é divisível, se ele é divisível, isso significa que o resto não pode ser outro número que não seja zero, porque a divisão foi exata. Ou seja, se ele é divisível é porque a divisão é exata, ou seja, r de x é igual a zero. Deixa eu escrever isso aqui mais bonito. R de x é igual a zero, porque é divisível, ou seja, não sobrou o resto. Então R de x é igual a zero. Pelo teorema do resto, o que o teorema do resto garante? Que R de x, ou seja, o resto de x, pode ser calculado simplesmente fazendo a f de a. Ou sendo, pegando este número aqui e trocando no lugar do x do polinômio f. Mas como o polinômio é divisível, significa que o resto é zero. Então, por consequência, o f de a também é zero. Mas se o f de a é zero, isso implica que o a é raiz. Pronto. A primeira parte está demonstrada, ou seja, o f de a é zero mesmo. Agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou admitir que a é uma raiz de f. Então, se o a é uma raiz de f, significa que eu tenho certeza que o f de a é igual a zero. Mas, pelo teorema do resto, f de a é igual a r de x. Mas eu já sei que o f de a é igual a zero. Então, por consequência, o r de x também será igual a zero. E se o r de x é igual a zero, significou que a divisão foi exata. Deixa eu pôr mais bonito isso aqui. Então, a divisão é exata. E se a divisão é exata, significa o quê? Que o polinômio f é divisível. Portanto, f é divisível
por x menos a. Pronto, provamos as duas ideias, tanto a ida quanto a volta. Portanto, o teorema é verdadeiro.